A nossa conferência tem um formato de painel. E painel é um formato de encontro, sabe? Onde nós temos especialistas em assuntos e como se fosse uma mesa, a gente compõe e a gente vai conversando sobre temas e assuntos onde nós temos uma interação com o público e então esses especialistas. Então, quem é público aí? Levante a mão. É nós, amém, irmãos? E para a nossa conferência da família, nós queremos convidar honrosamente os ministérios da nossa igreja, que compõem as faixas etárias ou os grupos pastorais de família. Então, honrosamente, eu quero convidar aqui à frente para ser um dos especialistas nos assuntos de família, a nossa líder do Ministério de Crianças, que junto com a sua casa e a sua família, Lidiane, vem para cá. Amém? É especialista na família, né, irmã? Fica à vontade. Em qualquer lugar aí. Bem no meio, irmã, para ficar, né? Crianças. A irmã Lidiane, mais o irmão Rodrigo e a sua casa têm sido como pastores desse rebanho que são os nossos filhos. Nossas crianças aí de 0 a 11 anos. Amém? Também como especialistas para a nossa conferência de família, quero convidar nossos líderes do Ministério de Teens, nossos adolescentes. Amém? Ricardo e Suzane, vem para cá, por favor. Aleluia. Tome um assento aqui vocês, isso. Olha só. Então, praticamente, irmãos, esses irmãos estão há 3, 4 anos na frente da família, na nossa igreja. É essa base, é essa estrutura, amém? Então nós louvamos a Deus pela família do Ricardo e da Suzane. Eles, junto com os filhos, têm pastoreado nossos adolescentes, amém? E uma grande equipe, né? Tem ajudado, mas eles estão com a armadura e prontos para essa batalha. Amém, queridos? No dia a dia na nossa igreja. Também, honrosamente, queremos convidar nosso líder de jovens aqui da Igreja do Centro, que é o Lucas Machado. Vem para cá, Luquinhas. Cadê o homem? Chama. Amém? Esse é o nosso líder de jovens. Ele também, com a sua casa, tem pastoreado nossos jovens. Aleluia. Luquinhas, fique à vontade aí. E também por esse período aí de 4 anos que está na frente do Ministério de Jovens. Também queremos convidar aqui, queridinha, e o pastor Salim, estão pastoreando os casais, viu? Amém? A gente está construindo esse ministério, graças a Deus a gente tem apoio de todos os ministérios, mas a queridinha e eu estamos na frente, assim, né? Graças a Deus, nós estamos casados há 20 anos e de 2 semanas para cá a queridinha tem melhorado muito. Amém? É o testemunho que eu posso falar. Brincadeira. Também queremos honrosamente convidar, como especialistas, na nossa conferência de família, a irmã Suelanes. Vem para cá, Suelanes. Nossa líder do Ministério de Mulheres, também aí há uns 4 anos, né? Na frente desse ministério tão maravilhoso da nossa igreja, tão atuante, tão sensível àquilo que é espiritual, aquilo que é da família, da igreja. Irmã, acha um lugar para você. Também queremos convidar o Henrique, Mansuelanes, missionário, Henrique, nosso presbítero e pastor da nossa igreja do Greenville. Amém, irmãos? O nosso líder do Ministério de Homens, também um dos especialistas aí. Então vocês percebem que a gente está compondo aqui a família, né? Crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres, né? E a gente
Calma, mulher, estou falando. E a irmã Lucimar participou da nossa reunião. Nós fizemos uma conferência, né, uma pré-conferência. Ficamos até quase 11 horas da noite. Foi muito bom. E a irmã Lucimar, nossa líder do Ministério de Idosos, mas ela falou, pastor, eu não vou subir lá, mas eu vou ficar cutucando os assuntos lá. Ela que vai estar cuidando para a coisa funcionar aí com o público. Amém? A irmã Lucimar, mais o irmão Francisco, a família, né, tem nos abençoado de uma maneira especial, irmão. Nossos idosos, nossos irmãos a partir dos 60 anos, que estão bombando, amém, irmãos? Eles estão se reunindo e está sendo uma bênção. E vocês têm cuidado assim com tanto carinho desses irmãos. Louvado seja Deus. Aplauda também nossa líder do Ministério de Idosos. Ela não vai participar aqui, né? Porque a gente só tinha orçamento para 8 cadeiras, então foi por isso, né, Lucimar? Amém. Então, gente, vamos lá. Como é que vai funcionar nossa conferência? A gente gostaria muito da participação de vocês. Inclusive, a gente deixou na arte já há uns 2 meses, para que as pessoas pudessem interagir lá mesmo pelo Instagram da igreja, com a caixinha de pergunta. Mas os irmãos agora que estão começando a assimilar, né, a rede social da igreja. E nós vamos fazer isso aqui mesmo, tá bom? Então, olha só, na nossa arte do telão, a gente vai ter aqui, ó, alguns assuntos, tá? Que nós, aqui na mesa de reunião, listamos que poderia ser interessante para a gente conversar e discutir na nossa conferência. Então, nós temos aqui desse lado esses assuntos, do outro lado aqueles temas e assuntos. O que a gente pode fazer? E a gente não vai ter, nessa conferência, um irmão falando meia hora sobre um assunto. Não, a gente já vai para as perguntas e respostas, ou nosso bate-papo de conferência. Tudo bem? Então, irmãos, fique aberto aí para participação. Se você tiver uma pergunta, até mesmo, agora talvez você fale, não, esse tema aqui é interessante. A gente pode até conversar sobre o tema, mas você pode ter uma outra perspectiva do assunto, como uma pergunta, ou um complemento, enfim. Então, a sua participação é o que nós esperamos aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai passar os assuntos, e se vocês não interagir com a gente tem mecanismos de fazer um sorteio ou cutucar algum assunto, mas eu creio que vocês vão querer participar. Quem vai querer participar aí? Diga amém. Expectativas foram criadas. Amém? Vamos lá, então vamos fazer o seguinte. Tem mais gente para cá, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, daqui, ó, tipo Moisés, né, quando pisou no Mar Vermelho. Esse lado de cá fica interessado naqueles assuntos. Para ficar dando opinião. Fala, pastor, vamos falar sobre interferência e apoio parentes. Eu conheço um amigo, né? E esse lado de cá, aqui, ó, fica dando opinião para a gente começar a esquentar alguns assuntos que está desse lado. Quais são os assuntos aí? Esses são só sugestão, tá? Você pode ter um assunto aí que você já está se coçando para perguntar, enfim. Quem vai responder? Qualquer um de nós. Mas se de repente o assunto está ligado à mulher, então Suelanes vai começar a falar e a gente vai interromper ela. Amém? Porque nós somos organizados, né? Se o assunto tem a ver com criança e pais e crianças e tal, então de repente pode ser a nós como casal e a irmã Lidiane, que já estamos sincronizando nossos movimentos. Né? Amém? Tudo bem? E se tiver algum assunto que nenhum de nós somos especialistas, nós vamos dando um somebody, amém? E o irmão Gabriel, nosso IA, vai estar pesquisando e passando no ponto para a gente falar alguma coisa. Tudo bem, Gabriel? Aquilo que nós combinamos, hein? Brincadeira. A nossa IA de hoje, amém? Que já, de muito, antes de tudo, é o Espírito Santo, irmão. Aleluia. A inteligência, a sabedoria de Deus dentro de você. Amém? Te transformando na natureza de Deus. Aleluia.
Então vamos lá. Eu só vou passar aqui para vocês quais são os assuntos. Ó, ensino de Bíblia, né, ou educação bíblica em casa, no lar. Internet, telas e filhos. Quais são os danos, as consequências, enfim. Como lidar no tempo de hoje, onde tudo tem tela, tudo tem internet. Como educar nossos filhos? E com relação a esse tempo de tela, né, a internet, enfim, qualidade de tempo dentro de casa, tá bom? Interferências ou apoio de parentes, essa rede de apoio que acaba sendo uma bênção, mas também, né, pode atrapalhar. Relacionamento conjugal, como achar o equilíbrio, enfim. Então, qualquer assunto desse, saúde mental, hoje, né, irmãos, como estamos vivendo no mundo atual, nessa modernidade toda, nós temos, assim, uma sociedade líquida que tem passado dificuldade com o seu equilíbrio e saúde mental. Cuidado com os idosos, famílias que têm idosos e que está chegando num tempo em que tem que ter um cuidado especial, como cuidar deles. Desse lado aqui, educação financeira, tudo que tem a ver com finanças, né? Dentro de casa. Educação sexual. De vez em quando sempre tem uma pergunta, pastor, qual que é o melhor momento de falar sobre o sexo com os filhos? Meu filho está com 5 anos de idade. Como ir conversando com ele sobre isso? Está com 11 anos. Pastor, né? Enfim, então, abusos infantil e ambientes. Isso aqui, irmão, é um tema delicado, mas é necessário conversarmos sobre isso até mesmo como orientação e instrução. Tudo bem, irmãos? Famílias atípicas, não é? Nossa igreja mesmo está recebendo muitas famílias atípicas. Crianças que têm autismo, Down, né, surdos, enfim. Aquela família especial que por causa de uma deficiência, né, precisa de um ajuste. E que bom que a sociedade está se preocupando com isso. E nós, como família? É muito duro a realidade, de repente, de uma família atípica que tem que, sabe, ser um pioneiro para a sociedade, para a igreja, inclusive. Então, nós queremos conversar sobre isso. Liderança abusiva, pode ser em casa ou na igreja. De repente, nós temos um ambiente na igreja onde a liderança da igreja é abusiva. Por exemplo, a igreja defende tempo com família e tal, mas a igreja tem uma agenda que superlota. A igreja virou uma senzala. E a família não está tendo tempo nem para a família. E o pai, a mãe e os filhos estão se acabando, trabalhando na igreja. E a família está se perdendo. Então, nós temos uma estrutura abusiva. Uma liderança, de repente, abusiva. Isso também pode ser corporativo, na empresa, enfim. Heranças espirituais. Tudo bem? Vamos lá. Desse lado de cá, dentro desses assuntos, tem algum assunto que interessa a vocês? Cadê o microfone? Tem um microfone também para vocês participarem, tá? Quem está com o microfone? Bem organizado, muito bom. O Buza está aí, né? Tem alguém que tem uma pergunta dentro de algum assunto desse? Pode participar também com aquele assunto lá. Desse lado de cá, alguém? Primeira pergunta, lá pergunta. Um de cada vez, por favor. Ele vai até você, não precisa nem vir aqui. Então vamos escolher um tema? Cadê? Lá em cima. Ixi, você viu que está bem acessível. Vamos lá, primeira pergunta. Tem que ser em inglês, hein? Oi, Pai do Senhor. Amém. Bem, para não deixar vocês falando sozinhos. Só lembrando, nós estamos gravando todos os áudios e vai ficar aparecendo um podcast, né? Depois a gente vai estar disponibilizando na internet, tá bom? Por favor. Agora que ninguém vai participar mesmo. Ajudou. Bem, eu gostaria de saber qual que seria a visão da igreja. Isso, fala mais perto. Melhor? Isso. Queria saber a visão da igreja em relação a essa questão da internet, telas, que atualmente nós vemos as crianças, adolescentes, adultos, tão envolvidos nisso, né? E até que ponto a gente encontraria um equilíbrio que
seria saudável? Como orientar essa questão da família, né? Eu falo assim, porque eu como professora eu vejo que as crianças elas são tão envolvidas nisso que afeta até mesmo o comportamento. Então nós, como igreja, como que nós poderíamos ajudar a orientar para que seja algo saudável e não sim, Ok. tão prejudicial? Vamos começar com a Lidiane. Porque tem a ver muito com os nossos filhos, Meu crianças, Deus, né? pastor, eu estou na luta até hoje, não consegui achar a solução. Bom, é muito difícil, gente. Hoje, nós vemos as nossas crianças, inclusive o meu filho de 6 anos, o Miguel, a luta que nós temos de 7, que estão crescendo e eu estou perdendo os bebês. De 7 anos, a luta que a gente tem dentro de casa com a questão do celular, da televisão. Hoje as crianças, eles não gostam mais de assistir as coisas mais saudáveis. Eles estão partindo para aquele lado do terror, dos monstros, dos jogos. Então, assim, não é qualquer coisa hoje que está fixando os olhos dos nossos filhos nas telas. E lá em casa, a minha dificuldade é exatamente essa com o meu filho. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está tirando, né? Está tirando e fica nervoso, e faz birra, e chora, e é uma abstinência como se fosse uma droga mesmo. Tá? O uso de álcool, de droga, de cigarro, é a mesma coisa. O YouTube, ele foi tirado, só que o que acontece? Ele foi para a casa da avó esse final de semana, que a tia chegou de viagem para passeio, e ele passou a tarde toda no YouTube lá, naqueles rios lá, que é uma coisa que é proibida. E perguntou para ele, você pode? Posso, meio desconfiada. Aí depois ele falou assim, acho que eu não posso. Então, se para você ver que eu, como líder de ministério infantil, eu também tenho dificuldade com os meus filhos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pedir ajuda para o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias eu clamo ao Senhor, porque eu falo para ele, eu falo, filha, essas coisas não são boas, não são legais. Mas ele fala assim, mãe, não tem nada a ver, legal sim. Por quê? Porque é coisa que os olhos dele chamam a atenção. Então, assim, hoje está difícil, mas o que a gente tem que fazer é tirar. É tirar. Sabe? E é uma coisa que gosta de assistir na casa dos outros. Eu falei para ele, a partir de hoje vai ficar sem ir na casa das pessoas. Porque se é isso que você quer, né? Já tem 7 anos, a gente precisa entrar num acordo. E assim, não desistir dos nossos filhos, né? Deixar ali. Com seu filho adolescente, né? Praticamente já maduro na fase de adolescente, já é jovem, né? Ele também tem alguma dificuldade? Ou teve como o primeiro, o filho mais novo? Teve. O Murilo, ele teve sim, mas os desenhos do Murilo eram mais tranquilos, pastor. Era Calil, era aqueles desenhos mais, né, mais assim, pedagógicos, né, diante do trono. Né? A pandemia, como a minha diferença de idade é muito grande, por exemplo, o Murilo teve acesso ao videogame com 6 anos de idade. O Miguel já teve com 3 anos de idade. Então, olha só, pela diferença, pelo acesso que tem em casa, que já estava lá o videogame, então foi mais complicado. E na época da pandemia, não tinha o que fazer, a não ser comer, jogar. Intensificou muito mais, né? Intensificou muito mais. No período da pandemia. E para tirar. Forçou a gente. Né? Agora, sim, o Murilo com 18 anos, né? Ele tem um acesso ao celular, ele já não é mais da questão do YouTube, das televisões e tal, mas também fica, né? Ali a escola, estudando, assistindo vídeo, vídeo de guitarra, vídeo não sei do que, né? Mas, assim, é menos preocupante do que com o Miguel. E você e o Rodrigo? Eu e o Rodrigo. Como é que é a tela entre vocês dentro de casa? Você está apertando, né? Claro. Bom, para falar a verdade, assim, eu trabalho, eu uso muito o WhatsApp, né? E ouço muito as coisas de ministração e tal. E o Rodrigo, ele gosta desses videozinhos curtos também, de testemunho, de coisa, mas passa bastante tempo na tela, pastor. Tá, mas assim, quando vocês estão em casa, tela é um protagonista dentro de casa, ou vocês têm hoje uma regra de, cara, chegamos em casa, celularzinho para lá, vamos curtir a mesa, vamos curtir o sofá, vamos fazer as tarefas de casa.
tem o tempo sem tela programado, regulado dentro de casa? Na realidade, pastor, a nossa vida ela é programada conforme o tempo, né? Deu, senta, né? Não tem aquela... Porque nós, até o nosso almoço, o horário de almoço é diferente. Mas, assim, quando a gente sai, a gente deixa, assim, o celular na mesa, conversa, não, né? Estamos tentando melhorar mais. Mas, assim, a gente ainda usa muito, né, na questão do trabalho. Lá em casa, a gente não tem costume de tomar café da manhã, porque cada um sai no horário. O almoço, Rodrigo e Miguel no horário, eu e Murilo em outro, né? Mas... assim, tranquilo, né? Nada que... Mas precisa melhorar muito. Amém. Que Então, dentro dessa temática, é muito interessante, porque você falou o seguinte: as telas, hoje, irmãos, já está comprovado pela medicina, até mesmo pela psicologia, que o efeito das telas numa criança, até mesmo nos adultos, é como se fosse o efeito viciante do açúcar no nosso sistema e no nosso cérebro, porque pega ali a dopamina, pega o sistema de resposta. Então é algo que nos pega muito, como também é comparado hoje a uma dose de cocaína. Então, se cada vez mais cedo as crianças estão, sabe, tragando as telas. Outra coisa, você falou assim, hoje é difícil, né? Os nossos filhos querem cada vez mais um tipo de consumo. Eles não querem ficar mais sabendo daquelas musiquinhas, dancinha de música evangélica, que é algo, sabe, que o gráfico, né, chame a atenção, que o conteúdo chame a atenção. E tudo está sendo dentro desse padrão atraente, de consumismo mesmo. Inclusive, por exemplo, nós, aqui adultos, sobre a questão de telas, como é que a gente está em casa no final de semana maratonando séries na Netflix? Então, se nós, pais, de repente passamos o sábado inteiro, a noite toda, e parte da madrugada maratonando séries, nossos filhos também estão vendo isso. Então, se para nós o padrão hoje da televisão ou da internet é algo viciante, foi estudado, foi programado, como atingir um mecanismo de resposta nosso, de forma a ser realmente entorpecente, irmãos. As telas e o conteúdo hoje que nos é apresentado é entorpecente, é viciante. Pastor, até aconteceu um fato, né, nós achamos um desenho caído, um cartãozinho com os desenhos caído aqui no púlpito num domingo. E uma irmã achou e me levou. E o desenho era uma menina com a faca, era os bichinhos com os olhos fitados assim. E aí eu peguei aquilo ali, eu comecei a olhar aquilo, né, para descobrir de quem era, né? E aí vai de um jeito, vai do outro, eu descobri a criança, de quem era a criança. E naquele domingo eu não vim à igreja, eu pedi para Ana Paula abordar a criança, né? Perguntar se era dela. Quando ela viu o desenho, ela disse: nossa, você achou o meu desenho, né? Aí ela falou assim: é seu? Ela falou: tia, tinha perdido, ainda bem que você achou. Aí ela falou: mas você não tem medo disso? Não, tia, isso é maneiro, isso é legal, né? Então, tipo assim, para ela aquilo era normal. Por quê? Porque é o acesso ao desenho, aos jogos que ela tem. Depois daquilo ali, já era preocupada com isso. Eu fiquei muito mais preocupada. Por quê? Porque está normalizando. Para ela estava normal aquilo ali. Não estava uma coisa prejudicial. E é uns desenhos feios, não é desenho bonito. Mas para não, tia, isso aqui é legal. Vamos jogar fora? Não, tia, vai jogar meu desenho fora? Não. E aí o que a gente faz? Entrega o desenho para a criança. Outro detalhe também, os irmãos podem também nos ajudar. É o seguinte, os conteúdos, gente, vocês estão percebendo que está cada vez mais explícito. Não tem mais. Lembra que tinha treinamento na igreja para falar sobre o tema de mensagens subliminares? Hoje não tem mais esse treinamento. Por quê? Porque está nas caras. Você vai assistir um desenho está lá, o capeta lá. Não tem nada escondido, irmãos. É tanto desde a erotização dos personagens, inclusive dos traços do desenho e da identidade desses desenhos. Por exemplo, você pode perceber, figuras masculinas nos desenhos estão cada vez mais arredondados e afeminados.
E figuras femininas nos desenhos, e enfim, estão cada vez mais masculinizados. Daí você já tem que perceber, irmão, esses parâmetros de leitura. Então, a questão espiritual está cada vez mais na música, em todos os tipos de entretenimento, na TV, na internet, e para todas as idades. Quando a gente parte para a questão de jogos, a gente vai ver aqui, e nós já atendemos famílias, em que a gente tem que ir na casa, porque a criança não consegue dormir, está ouvindo vozes e vendo coisas, como essas figuras que a irmã falou. Esse desenho que foi encontrado dentro aqui da igreja, no altar. Figuras que já teve situações na internet, de desafios, inclusive, de episódios de suicídio entre aqueles que estavam envolvidos. Lembra de Baleia Azul? Quem lembra da Baleia Azul? E da Caneta Azul, quem lembra? Então são campanhas, né, irmãos? Que fica, né? E por causa da internet, meu irmão, tá assim, Salador. Isso. Temos... Como diz assim, tá um trem esquisito, né? Pastor. Mas só um detalhe, questões espirituais. Sobre o detalhe aqui, irmãos, bem prático, que eu penso. Seus filhos já estão viciados nas telas? Irmão, você precisa, sabe, com sabedoria, ir tirando esse tempo. Porque também é a mesma coisa de tirar, por exemplo, uma pessoa que está com droga, viciada, você tira dela, ela apresenta abstinência. Então você tem que ir também com sabedoria e tirando e desmamando aquela pessoa daquela dosagem viciante que ele estava. Olha aí, o Gabriel é top. Olha lá, figuras, olha lá, feminina, masculinizada, enfim. Você vai, por exemplo, pegar o Rei Leão, né? O Rei Leão, leão, símbolo da masculinidade, da liderança. Todo lisinho, né? Chapadinho ali, todo cheio da chapinha, entendeu? Né? Enfim, então, irmãos, se você ainda tem a chance, seus filhos estão pequenos e você tem controlado as telas, parabéns, nos ajude, né? Nesse sentido, dando testemunhos e espalhando. Eu e a queridinha também pode falar, nós, irmãos, na escola, a Anne está aqui, a Anne é testemunha, né? A Anne hoje tem 16 anos. Sabe quando ela foi ter um celular? Depois dos 16. 15, né? Então, fala aí um pouquinho, queridinha. Sobre essa questão, porque assim, irmãos, nós podemos, queridinha e eu, podemos dar um testemunho para vocês, de que é possível criar nossos filhos sem as telas. Pastor, vai deixar eles num quadrado, numa bola? Não, irmão, nós pais fazemos a modulação. Nós deixamos nossos filhos antenados de tudo que está acontecendo. Eles não são um ET na sociedade. Eles sabem falar, sabem discutir, conversar sobre todos os assuntos, mas com filtro da maturidade dos pais. Amém? Não estou falando que isso é 100%, amém, queridos? Mas eu estou falando que hoje, eu e queridinha, podemos dar esse testemunho, irmão. É possível, sim, criar nossos filhos sem a dependência das telas. Entendeu? Fala um pouquinho aí. Tá, depois a gente volta lá, tá? Só um instantinho, senão a gente perde aqui e esquece o assunto. Não, eu só queria também trazer um detalhe interessante, porque às vezes a gente não observa, né? E há um tempo atrás eu venho percebendo uma mudança de propaganda de jogos, que talvez alguns pais já perceberam. E aí, quando os vídeos estão passando no YouTube, entre um vídeo e outro, para quem não tem assinatura, né, para não ficar passando propaganda, passa uma propaganda de um joguinho infantil. E eu não sei se vocês já pararam para perceber que de um ano e meio para cá, essas propagandas mudaram de uma maneira muito assim, assintosa para a questão da deturpação e da destruição da família. Por exemplo, as propagandas hoje é assim, ó, uma mulher com um homem, e a mulher briga com o homem abandona a família. Uhum. Desenho engraçadinho, tá? Aí tem um gatinho, aí a mulher pega a filhinha dela,
sai de casa com a mala, vai para a rua sozinha, jogo, aí fica lá, baixe, né? Clica aqui para baixar. Aí ela vai para a rua, aí encontra outra mulher, aí tem os coraçãozinhos, aí ela se casa com essa mulher, e elas duas, mais a menininha, vai para um paraíso. Porque isso é legal e isso é bom. E também isso aparece muito nos joguinhos. A criança está jogando um joguinho infantil. E ali, os joguinhos, ele oferecem propagandas. Né? A cada 1 minuto e meio, aparece uma propaganda. E essas propagandas, elas sempre aparecem para as crianças. Então, se você nunca percebeu isso, quando seu filho está jogando com o celular, isso está aparecendo para ele. Essa questão da deturpação familiar, de que isso é normal. Então, assim, esse cuidado é muito interessante, porque o mundo, ele faz de tudo, né? E às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. A paz, igreja. Só para encerrar o assunto, né? Não, está muito bom e eu Tá acho bom. que é um dos principais aí. A nossa experiência em casa com as crianças, a gente não é fácil, irmãos, é o mesmo desafio, né, que todos nós temos, mas a gente tem tentado segurar ao máximo essa questão das telas, principalmente a questão do celular, né? Então a gente acaba tendo algumas decisões com base nos testemunhos e no que a gente vê. Né? Se a gente vê que uma coisa não está dando certo em algum lugar, bom, para minha casa, então eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, assim, a Anne mesmo teve o primeiro celular com 15 anos, e o desafio do que eles passam na escola também, porque na sala dela, só que era respeitoso, porque o pessoal, ela era a única que não tinha um celular. Tudo que ela ia fazer, trabalho, ela vinha no meu celular, mãe, eu posso usar para fazer uma pesquisa? Pode, era assim. E os colegas brincavam com ela. Ih, Anne, não tem celular, não tá desconectada do mundo. Mas, assim, e com isso, muitos pais e muitas famílias, com medo hoje de dizer um não para o filho, acaba cedendo. Porque você acha que você está judiando do seu filho porque ele não tem o que o colega tem. E a gente não pensa na saúde dele. Porque hoje as crianças, adolescentes, eles não sabem ouvir um não. A gente vê tantos adolescentes e crianças depressivos, né, por conta de que não conseguem ouvir não. E isso, infelizmente, é culpa mesmo dos pais, da família. Porque a gente acaba cedendo, mesmo também, igual com as crianças. Vocês, eu acho que é onde concordar comigo. É muito mais fácil criar uma criança, dar um celular na mão dela e você vai ter paz dentro de casa. Hoje, as mães, os pais chegam cansados em casa. E aí você tem o filho ali elétrico, querendo a sua atenção, querendo, né? Aí você entrega um celular, acabou, você pode descansar, você pode fazer seu serviço e está tudo certo. Só que nisso, aí tudo aquilo, esses conteúdos que a gente tem comentado aqui, é o que está educando nossos filhos. E outra coisa que eu percebo é a questão mesmo da falta de concentração das crianças. Lá em casa a gente controla muito essa questão da tela no celular, mas eu vejo também, igual o Ian. O Ian gosta muito da TV, porque celular ele já não tem. Mas da TV, se ele pode, ele quer ficar na frente. E a concentração deles é o seguinte: eles não conseguem assistir um filme. Eles ficam ali o tempo todo trocando de vídeo. Por quê? Porque é legal até onde está interessando. Parou, ele troca para outro. Parou, vai para outro. Então, hoje a gente vê... Eu não sou... funciona o sistema do vício, da ansiedade, enfim, né? Então, assim, eu não sou pedagoga, não tenho, assim, né? Não estudo sobre essa questão, mas eu acredito que essa falta de concentração deles está meio que geral. Eles não conseguem parar e se concentrar. Não, eu vou parar agora e vou assistir isso aqui. Até a gente fica no celular ali. Eu não tenho paciência. Eu pego um Instagram na vida, eu só faço assim, ó. Eu nem vejo. Aí, quando eu vejo uma foto que eu quero, aí eu paro. Mas a gente não consegue parar, assistir um vídeo inteiro, e as crianças estão dessa mesma forma, né? Mas, assim, é só Deus mesmo para nos dar sabedoria, entendimento, para a gente estar tratando, porque hoje é complicado mesmo. E o meio que eles vivem está dessa forma, né? As crianças todas têm acesso, então, ali, parece que o mundinho deles é aquilo ali. A maneira prática em casa que a gente teve, então tá, eles não vão ter celular, então nós temos uma TV na sala, aonde a gente controla, então, entende?
Porque você deixar celular na mão de uma criança e internet ilimitada, irmãos do céu. Pastor, mas se a gente não deixa em casa, quando eles vão para a escola, vai ter dos coleguinhas. Então, irmãos, realmente é um desafio. Papai e mamãe precisamos estar atentos. Tem um detalhe aqui. Se você quer saber se você ama seu filho, vamos colocar a base de quanto tempo você dá para o seu filho. Aquele dia falou que hoje, às vezes, a tela é uma maneira de a gente, pai, que está cansado, deixar o menino para lá e eu vou dar uma descansada e ficar na minha aqui. E aí o Luquinhas falou sobre esse detalhe, que as propagandas vão chegar. E vou te falar, irmão, o inimigo está agindo, seja através da tecnologia, dessa forma mais e mais interessante e atraente de consumo dos conteúdos, enfim. Saiu uma notícia agora essa semana, lá nos Estados Unidos, uma mãe lamenta a perda de um filho que se suicidou, uma criança, praticamente, porque ele começou uma amizade com uma IA, e essa plataforma dava para ele uma amizade com essa IA. E ele desenvolveu sentimentos, como se ele estivesse namorando com esse personagem, que era uma IA, que eles mesmos se desenvolveram, tanto a IA como o adolescente. Sabe o que aconteceu, irmãos? O adolescente apaixonou por esse personagem a ponto de não discernir mais o que é uma realidade. E ele, como um símbolo de amor, se matou. Porque agora a mãe falou, opa, vamos tirar isso daqui. A notícia, eu acho que está lá no G1. Meu Deus, Gabriel já está... mãe, né, de um garoto de 14 anos, lá na Flórida, disse que ele ficou obcecado por um chat boot, né, uma IA. Ele apaixonou por esse personagem. E ele tinha sentimentos reais, como se estivesse desenvolvendo uma paixão, um namoro. E é a mesma coisa, ele fala assim, não, fulano, você não vai namorar mais com ciclano. Não dá certo. E aí, terminou o namoro. A mãe e esse menino, olha aí, se matou. Porque não teria mais a paixão da sua vida, porque sua mãe disse que não era para se casar com ela. Entendeu, irmãos? Então, assim, queridos, aí eu falo assim, não, pastor, isso é lá nos Estados Unidos. Seu WhatsApp já tem IA. Se seu filho tem WhatsApp, ele está vendo no YouTube, está tudo lá, irmão. A qualquer momento, esses dias, um tempo atrás, eu acordei, o Ian já estava lá no sofá. Fala assim, Google, você gosta de mim? Alexa a gente não tem lá, mas até falei, que dia, vamos comprar uma Alexa, né? Mas, enfim, tem algumas famílias que já têm. Então, a Alexa é esse símbolo simples, primitivo, da IA que está chegando dentro de casa, que é um personagem, que você conversa, que fala com você, que interage com você. A gente está fazendo isso com o pet, irmão. Se falar assim, não, nós vamos... O cachorrinho morreu. Gente, a família fica... Lá em Machadinho, antes da gente vir, né, a gente tinha um cachorrinho e morreu. Gente, é sério, eu senti uma cobrança da minha família que a gente tinha que fazer um cortejo com aquele cachorro. Aí do lado da igreja tinha um terreno baldio, eu levei eles lá. E todo mundo ficou chorando em casa. E eu e Felipe cavando a cova do bicho, entre os pés de mandioca. Ele queria jogar o bichinho fora. Você entendeu? Eu falei, não, tem que enterrar. Faz um funeral digno. E eu estou lá cavando, e sinceramente, depois que eu fiz o buraco, eu olhei para o Felipe, ele, e o pacotinho, né? Falei, Felipe, você não vai falar nada? Umas palavras de despedida. Parece que, sabe, a cobrança ficou... Eu falei, meu Deus, parece que traços de personalidades. Irmãos, entende, irmãos? Então, assim, está sério isso. Com relação à saúde mental, as telas e as tecnologias, elas estão ganhando poder de pessoa. E daqui a pouquinho a gente está realmente cometendo aí algumas tragédias
não é? Tudo bem, gente? Vamos lá, um próximo assunto. Eu acho que o Buza ia Opa, falar lá. só um minutinho. Depois vamos para cá, para a irmã Marli. Eu acho que ali também levantou a mão, né? Pedrão levantou a mão também? Foi, né? Paz do Senhor, irmãos. Em relação ao assunto que eu acho que não é tão comentado dentro da igreja, que é a educação financeira, eu gostaria de saber, né, qual é a postura da igreja em relação à educação financeira dentro do lar, pais que não honram compromissos financeiros, né? Essa postura do cristão que hoje na sociedade tem sido deixada de lado. Antigamente, né, eu sou crente, eu tenho palavra. Um cristão, né, ele tinha seu compromisso financeiro honrado. E hoje a gente vê, dentro da igreja, muitas famílias que têm muitos momentos complexos em relação a isso, né? E eu acho que é um assunto pouquíssimo comentado dentro da igreja. Gostaria de saber, né, assim, qual é a visão dos nossos líderes. É tipo assim, talvez uma conferência, né, de instrução financeira, enfim. No nosso treinamento de casais, a gente passa também por essa temática, queridinho e eu, né? Mas vamos lá, por favor, um irmão. O Henrique, né, pode responder, né, irmã? Eu acho que ele vai ter mais autoridade na resposta. Eu acho assim que a gente como igreja, e a igreja ela tem o poder de influenciar a cidade, né? Porque eu creio que a educação financeira ela é algo que a sociedade como um todo ela necessita disso, né? Não é à toa que eu acho que deveria estar na grade curricular desde o ensino fundamental. Exato. Porque todos nós não aprendemos a lidar com o dinheiro, né? Eu acho que são poucos os pais que têm discernimento e entendimento para conduzir e ensinar os filhos desde a tenra idade a como lidar com o dinheiro. Porque, na realidade, todos nós vamos ter que lidar com o dinheiro na vida, né? Então, realmente, isso é um desafio, né? E trazer a questão de lidar com o dinheiro, ele está muito relacionado à integridade, está muito relacionado a caráter, né, e a forma de posicionar, né, porque nós como cristãos, né, mais do que nunca, isso faz parte, né, do caráter, pelo menos deveria fazer parte do caráter de nós como cristãos, a questão da integridade, né? Só que eu vejo que isso está mais relacionado à parte educacional, de princípios, né? Estabelecermos princípios, né, onde os pais, como cabeças do lar, têm que desenvolver isso na família. Agora, como um pai vai desenvolver educação financeira, sendo que ele nunca teve educação financeira, né? E nunca teve isso, né? Desde pequeno, não sabe como lidar. E esse é um desafio de todos nós, né? De todas as famílias. Tem estudos recentes que dizem que são mais de 80% das famílias brasileiras têm problemas financeiros, problemas com educação financeira. Tudo, né? Inadimplência. Exatamente. Endividamento, inadimplência, né? E compreender e como lidar, né, com aquilo que a gente gera, né, a partir de princípios, né? Princípios econômicos, né? Entendendo que, cara, a gente tem que viver com aquilo que a gente ganha, né? Se você gasta mais do que você ganha, obviamente isso gera uma bola de neve, né? Mas eu acho que isso é uma lacuna que tem desde o início na educação, né? E se a gente não tem acesso a isso na sociedade, que nós, como igreja, nós possamos desenvolver isso, porque isso está ligado à nossa vida como um todo, né? Porque eu tenho uma frase no mundo que diz que quando o amor acaba, quando o dinheiro acaba, o amor pula pela janela, né? E boa parte de casamentos que estão acabando ou acabaram, essa questão do dinheiro, da forma como lidar com o dinheiro, da forma como a família ela consegue se estruturar diante disso, isso foi um dos pilares para, inclusive, término de alianças de casamento. Isso. Né? Então, realmente, é assim, um tema que é fundamental, que parte do fundamento, e que muitas vezes nós, como igreja, não olhamos para isso. Nós tratamos a avareza, nós tratamos da generosidade, nós tratamos de ofertas e dízimos, isso parte de um caráter do coração. E uma vez que a gente começa a discernir e crescer nesse fundamento, a gente começa a entender que isso faz parte do fundamento da família. Amém. É interessante, irmãos, que no púlpito você sempre tem uma linguagem mais altruísta, vira e mexe, a gente está sempre tendo orientação de Deus acerca do posicionamento acerca das riquezas e como lidar com isso, né?
Mas hoje, a igreja, inclusive a nossa igreja Avamento, tem sim. Nós temos um mês específico do ano, onde a gente trata mordomia cristã, e isso está se intensificando na nossa igreja Avivamento Bíblico, como se o mês de maio ou junho fosse o mês de estarmos falando sobre isso e educando nossas famílias sobre mordomia cristã. Mais de um conselho prático para nós, como igreja local, irmã, é o seguinte: se você, homem, mulher, casal, está tendo dificuldade e a sua vida financeira ela está precisando de socorro, conta com alguém, irmãos da igreja, sabe, mas precisa abrir o jogo. Não chegue, sabe, quando a tragédia aconteceu. Eu percebo muitos homens que têm dificuldade de abrir, sabe, sobre isso. Parece que são caixas pretas fechadas que parece assim, irmãos. Então nós somos família. Somos família. E família se socorre, sim ou não, irmãos? Sim. Quando você está vendo um ente querido que está passando dificuldade, ou ele está meio fraco ali nas finanças, e precisa de ajuda, de um socorro, a família se junta para poder ajudar lá. Então a igreja precisa ser esse lugar, irmãos. Precisa ser esse lugar. O cara está passando por dificuldade, vem aqui, fala com o pastor. Olha para. Tem irmãos que você sabe hoje que são referências. Você percebe que na vida do irmão, no casamento dele, nas posses que ele tem, é uma pessoa que. Eu conheço irmãos aqui, meu irmão, que eles são conhecidos por causa da forma excelente de tratar com as finanças. Inclusive, se a gente vai fazer algum tipo de evento, fala, irmão, pode cuidar disso aqui para nós? Porque é impecável ali. Então, nós temos na igreja essas referências. Como também tem irmãos, né, que, entendeu? Está perdendo tudo, que tem dificuldade. Então, irmão, vamos identificar como família, dentro aqui da nossa comunidade, e conseguir deixar o orgulho e pedir ajuda. Porque senão, irmão, pode ser tarde demais. E isso que o irmão falou é muito sério. Igrejas, famílias estão se separando, se divorciando, por causa do estresse com relação à dívida, com relação... A minha queridinha mesmo é uma, quando a gente está devendo, e é outra mulher quando a gente não está devendo, que essa outra mulher eu não conheço. Brincadeira. Eu acredito que também, igual o pastor Henrique estava falando aqui, que essa falta de educação financeira já vem dos pais. Talvez os pais não conseguem orientar os filhos porque eles mesmos não tiveram. Então, eu acredito que tem... Eu já vi, um tempo atrás... Herança espiritual, meu irmão. Vem lá dos... Um testemunho de um pastor aqui mesmo da nossa região, que ele falou que ele foi liberto. E ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, me ajuda, me liberta dessa dificuldade, porque a minha vida inteira é devendo, é gastando mais do que, né, do que eu recebo. Então, eu acredito que... E já vi também situações que o pai é descontrolado financeiramente... Aí o filho vai seguindo. A geração é uma... Não sei se tem essa herança espiritual, mas o trem vai passando. Por quê? Porque ele não é orientado dessa forma. Então, eu acredito que se a gente está numa situação dessa, é pedir libertação do Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não quero viver mais a minha vida desse jeito. E só pegando um gancho, na realidade é isso, sabe? Porque o Evangelho ele é a resposta para todas as áreas da nossa vida, né? Quando eu falo nesse ponto de educação financeira, é porque eu sou um testemunho claro disso, né? Eu não tive base nenhuma de educação financeira, na realidade, fui privado, né, e até pelos meus pais, com um sentimento nobre da minha mãe de querer dar o estudo e o melhor para o filho, mas, de certa forma, falar, não, você não precisa lidar com isso, você não precisa trabalhar, você vai só estudar. E achando que estava fazendo o melhor, né, e para ela estava fazendo o melhor, mas, de outra forma, privando dos filhos de aprenderem a realidade das coisas como são, né? Então, eu cresci um adolescente, um jovem, sem saber o que era o valor de dinheiro, sem saber lidar com o dinheiro. Tinha tudo dentro de casa, com 15 anos, ganhei moto, 2 carros dentro de casa, o que queria, chegava na mãe, a mãe dava de prontidão, não tinha noção do que era aquilo, né? Do valor do dinheiro. Então, após me formar, e logo em seguida que eu formo, eu me converto e caso, né?
E ali o choque de realidade, porque eu até então cético, e eu comecei a ler nas Escrituras, e aquele primeiro choque que vem é quando o Evangelho ele começa a trazer a revelação do que é um Deus de aliança. E quando eu olhei pelo que significava o casamento, cara, o homem tomará sua mulher, sairá da casa dos pais e vai seguir a vida, os dois é um só. E eu falei, cara do céu, e agora como é que vai ser isso? E uma das orações que, inclusive, no início eu orei a Deus, eu falei, Senhor, me ensina a ser homem. Me ajuda a ser homem, porque após 4 meses de casamento, eu e a Axel, o Senhor nos leva para o interior de Minas Gerais, fomos viver com a possível bolsa, e até então, aquele filhinho de papai agora vai iniciar uma vida sem saber de onde que ia tirar o Tem que ser o sustento. provedor, né? Aprender Só sobre isso. que isso parte, eu falo assim, nós como cristãos, a gente não adianta a gente clamar pelo direcionamento de Deus, mas sem nós tomarmos o nosso posicionamento. E a partir daí foi um trabalhar de Deus, sabe? A Axel fala que ela nunca teve tanto medo no início de casar, porque ela olhava para o marido dela e falava, pá, meu marido nunca trabalhou na vida, não sabe como é que é. E eu falei, e no início era literalmente... Agora eu entendi a pergunta dela, a preocupação. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no mercado, quando nós tínhamos recém-casados, sem dinheiro, e comecei a pegar as coisas. E a sensação que eu estava, eu falava, foi pegando, e teve uma hora que ela parou assim, com jeitinho, e falou, bem, Uau. você sabe que a gente tem que pagar isso, né? Amém. E eu falei, cara, e assim, eu vejo o agir do Senhor me tratando a minha hombridade, sabe, de saber o valor das coisas, de saber como prover, de ter que levantar aquilo, cara, e foi assim, foi muito difícil, só que é muito restaurador, né? E como que o Evangelho, o Senhor, ele traz a partir desse posicionamento. E um dos posicionamentos, eu lembro, que quando eu fui de viagem, a minha mãe, ela nos deu presente de casamento uma geladeira. E aí ela falou, meu filho, leva, que nós pegamos o dinheiro e fomos, leva esse cartão, que aí às vezes você precisar de comprar alguma coisa lá, tipo aquele jeitinho de mãe, né? Falou, qualquer coisa que você precisar, você vai, você não... E o cartão daquele que você limite, né? Eu falei, e aí a segurança, né? Eu falei, o Senhor me ensina, mas aí estava com a segurança do lado, né? E aí cheguei lá, comprei a geladeira, e até que chegou o momento, eu olhei aquele cartão, eu cheguei e falei, cara, e aí um dia de manhã eu estava assim, o Senhor trouxe à minha memória a oração que eu tinha feito. E aí, então, eu fui e liguei para minha mãe e falei, mãe, o que você quer que eu faça com esse cartão? Quer que eu te mande de volta? O que eu quero? Não, meu filho, não precisa não, pode ficar com ele aí, se caso você precisar de alguma coisa. E aí, então, eu fui e tomei uma decisão, depois eu fui lá e quebrei aquele cartão. Né? Porque realmente eu tinha tomado uma decisão, que tinha que aprender agora, como homem, de como prover para minha casa, de como levantar sustento. Né? E esse período que nós passamos lá de 2 anos, assim, foi um período de muito aprendizado. E diante desse posicionamento, um testemunho para fechar. Cara, o Senhor nunca deixou faltar nada para a nossa casa, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. O Senhor usou desse processo para fortalecer a fé, porque em alguns momentos Deus usou pessoas para trazer uma provisão direcionada, né? Mas em nenhum momento o Senhor nos deixou passar, né, por necessidade, na realidade até suprindo muito além daquilo que a gente necessitava naquele momento, Amém. fazendo até uns luxos, né? Então realmente eu creio que nessa área, além da gente orar, jejuar e pedir a Deus a libertação, a gente se posicionar. É o homem Se de posicionar, pera lá, eu ganho X, então eu tenho que moldar a minha vida, isso, porque o grande problema da saúde financeira é a gente querer viver ou antecipar um sonho, ou viver uma realidade que ainda não é a nossa. Então esse é o grande problema, porque muitas vezes influenciado pelo tema passado, pelas telas, né? Ou por esse sistema. O consumismo está de tal forma que eu não preciso esperar 3, 4 anos para me acessar um sonho. Eu posso antecipar o meu sonho. Só que antecipar esse sonho, muitas vezes eu comprometo a minha base financeira do meu lar e da minha casa. Tem essa questão também, irmãos. Eu acho que talvez é a realidade de muitos casais ainda dentro da igreja. Tudo bem que a gente vem do mundo e como é uma falha a educação financeira dentro do lar, enfim, e até mesmo na igreja, mas assim, hoje tem casais que têm 2 caixas, né?
O que eu ganho, a mulher ganha, ela gasta lá e tem uma responsabilidade, e o marido. Quer dizer, não tem um alinhamento, uma unidade. Então, assim, nos nossos encontros de casais, a gente vai passar por essas temáticas. Então, assim, irmãos, fiquem atentos aí. Qualquer programação de casais, a gente fez aqui uns encontros, depois a gente parou semanal e a gente quer fazer que isso aconteça pelo menos uma vez no mês. A gente vai vir para cá e vai estar passando esses temas, esses assuntos básicos da família, né? Então, fique atento aí, porque de fato, o descontrole financeiro dentro de casa descontrola a base e a estrutura familiar, né? É um assunto muito, muito básico, tá bom? Vamos lá, mais a participação. Inclusive, eu acredito até que tem irmãos aí na plateia que querem até mesmo falar, né? Falar. Você pode levantar a mão, se a gente deixar, aí vocês falam. Pastor, só pegando um ganchinho rapidinho sobre essa questão da juventude, e uma coisa que eu tenho percebido, porque a questão financeira está muito ligada ao trabalho, né? E assim, o Henrique falou que os pais deles privaram ele no sentido de ter condições e poder oferecer o melhor, poder oferecer um bom estudo, enfim. E eu vejo as gerações vindo, e hoje cada vez mais os pais estão privando os filhos de trabalhar, querendo oferecer o melhor. Aí tem aquela velha frase, né? Gerações fracas criam momentos difíceis, tempos difíceis criam gerações fortes criam tempos fáceis, e os tempos fáceis criam de novo gerações. Um ciclo, né? Um ciclo. E assim, é importante o seu filho trabalhar, né? Com direcionamento seu. E eu vejo isso, que os pais, eles sim, se esforçam para dar o melhor, mas os nossos filhos, eles precisam. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, e acredito que a maioria dos mais velhos começou até antes, e isso ajuda muito. E hoje a gente está vendo meninos de 19 e 20 que nunca pegaram num cabo da enxada, né, vamos dizer, que não sabem o que é um trabalho, não sabem o que é receber um dinheiro, porque não tem essa experiência. E pais, incentivem os seus filhos. Meu filho, você vai estudar sim, mas esse ano agora você vai ter a experiência de trabalhar. Vou procurar um emprego para você ter a sua responsabilidade de acordar todo dia cedo e trabalhar, obedecer o seu chefe, ter disciplina, porque isso é muito necessário e é bíblico, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a trabalhar. Legal, muito bom essa observação, porque está dentro dessa estrutura viciante, né? Vamos lá. Buza foi tomar um café? Estava discutindo o tema ali. Isso. Pai, gente, é o seguinte, vocês falando sobre ensinar os filhos a trabalhar, né? Eu tenho 3 filhos, né? E o meu filho mais novo hoje tem 17. Mas ele tinha 14 anos e eu via já a necessidade dele trabalhar. Eu tenho uma de 26, uma de 19 e agora o meu filho com 17. E quando ele tinha 14, ele ficava a manhã na escola e a parte da tarde inteirinha em casa sem fazer nada. Então eu via que aquilo, ele estava ansioso, nervoso, agitado, grosso com a gente. E eu via que aquilo, ele tinha necessidade de trabalhar, porque ele era um menino. Meu esposo tem uma empresa. E eu sempre falava para ele, amor, leve esse menino para trabalhar, esse menino precisa fazer alguma coisa, ele precisa ocupar a mente dele. Meu marido falava, não, ele está muito novinho, tadinho, deixa o menino em casa, leve. Então eu fui insistindo, e meu marido não queria levar de jeito nenhum. Aí um dia, meu marido mexe com retífica, né? Graxa, sujeira. Ele fala, não, meu filho não vai estar lá no meio daquela graxa e sujeira. Ele vai. E aí eu fui lá na loja mais barata, lá na Cearense, comprei uma calça daquelas mais barata, camiseta. Falei, meu filho, a partir de hoje você vai ir na parte da tarde com seu pai. E ele começou a ir. Gente, tem 3 anos que ele está indo. Por ele parava de ir para a escola e ia só trabalhar. Ele amou ir trabalhar, ter responsabilidade, ter o dinheiro dele. Ele compra todas as coisas que ele quer e que ele necessita com o dinheiro dele.
E não, gente, meu marido tem condições de dar tudo, Exato. tudo para eles. Então, meu marido queria só dar. Igual o Henrique falou, né? Só ganhava e não colocou para trabalhar. Não, meu filho hoje é outra pessoa. Outra pessoa. Ele tem assim uma outra mente, né? Ele já cuida do dinheiro dele, já tem a poupancinha dele guardada lá no banco, abriu uma conta para ele. E eu estou na luta com a filha que eu tenho de 19, que vai fazer 20, que por enquanto ainda não trabalha, que só fica em casa, não tem vontade nenhuma de trabalhar, porque sempre ganhou tudo, tem tudo, né? Mas eu estou na luta e estou orando, já estou profetizando um trabalho para ela, porque eu sei que o trabalho vai transformar, porque é bíblico, né, gente? Eu acho que esse é o ponto, né? Porque Legal. Comprar roupa? Bom testemunho. que- Passa Não. na Cearense. Não, ela está fazendo direito. Tem muitos filhos que precisam passar lá na Ela Cearense. está fazendo direito, então já é outra linha para ela. Otário, lá. otário. eu acho assim que isso que a irmã falou é exatamente, porque é o princípio da criação, né, meus irmãos? Cara, porque quando eu olho Deus, ele sempre se revelou na sua paternidade. Jesus, ele veio revelar Deus como Pai, mas na realidade a paternidade de Deus é na sua essência desde a criação. Se nós formos olhar Deus, quando ele cria Adão, é exatamente resplandecendo a figura de um pai. Então, ele cria Adão, ele prepara tudo, assim como o filho, quando chega, tem tudo preparado. O filho, quando ele nasce, não se preocupa com o que comer, com o que se vestir, já está tudo preparado. Deus, então, ele prepara um ambiente, ele prepara um jardim para receber o seu filho, para desenvolver esse relacionamento de paternidade. Porém, mesmo criando o jardim, estabelecendo tudo, Deus, ele estabelece responsabilidade para o homem. Por quê? Porque o andar do homem com Deus, ele parte de um reflexo do Criador. Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, a semelhança de Deus, que a Bíblia vai dizer que ele é um Deus que ele trabalha, assim também é o homem. É por isso que ele olha para Adão, ele coloca ele no jardim, mas ele dá uma responsabilidade de cuidar e lavrar o jardim. Ou seja, ele estabelece responsabilidade e o trabalho. Então, o trabalho, ele dignifica o homem, e aqui o homem no sentido geral, homem e mulher. Porque é a partir desse lugar que nós vamos crescer no caráter do Criador. Amém. Porque o nosso Deus, ele trabalhou e ele trabalha. Né? Então, é exatamente isso, isso é princípio. E um detalhe, né, irmãos? Trabalho não é uma maldição porque pecamos na terra. Era antes do pecado. Tem a ver com uma relação de responsabilidade. Exato. Outro detalhe também, agora, eu queria que a irmã Suelane desse uma palavra. Com relação, a irmã falou sobre uma filha que não quer trabalhar porque está concentrada nos estudos, mas o homem, graças a Deus, desde os 14, né, está ali desenvolvendo o trabalho. Como é que é esse equilíbrio, né, entre homem e mulher na questão do trabalho? Você, como líder do Ministério de Mulheres, como é que você tem observado isso dentro da igreja ou até mesmo na sociedade? Porque a gente tem casos assim, tudo é uma questão de equilíbrio. O irmão falou, Deus colocou o homem para trabalhar de uma maneira digna, mas ele também estabeleceu o princípio do descanso. E até uma coisa interessante, irmão, sempre aprendi isso. Você não trabalha para descansar. Ao contrário, a prioridade é descansar e trabalhar. Então Deus fez assim, descansa e trabalha. A gente que inverteu, e a gente nem está querendo mais descansar, e a gente está morrendo de trabalhar, porque a gente quer e tudo mais. Então, nesse ponto tem a questão das mulheres. E como fica a estrutura familiar onde o homem e a mulher estão trabalhando, tem a questão dos filhos. Nós temos também no mundo essa ideologia da mulher empoderada, que trabalha, que atinge, né, as mesmas posições que o homem atingiu na sociedade, salários e tudo. Por favor, irmã, fale alguma coisa. Pai do Senhor, igreja. Amém. O pastor ouviu quando eu comentei aqui com a Samira. A gente começou o tema falando das crianças. E o Espírito Santo de Deus, ele é extraordinário, né? Que a gente vai para o segundo tema falando de finanças. Se você olhar já os dois temas, o presbítero falou aqui sobre Fala responsabilidade. só um pouquinho mais longe do microfone. Pelo amor de Deus, Jesus. Responsabilidade.
o Ministério de Mulheres, o Senhor tem mexido na igreja do Senhor. Tem mexido nas nossas vidas porque a gente veio, assim como o presbítero falou aqui, ele assumiu um casamento sem saber trabalhar, sem saber ser provedor. E muitas de nós veio para a família e para a igreja sem saber ser a mulher. É verdade. Então, quando a gente olha para essa estrutura de telas... Só um instantinho, irmã. Se não puder ajeitar o mix aí do Oi. Passa esse daí, isso, por favor. Eu estava sentindo aqui no meu ponto. O inimigo, irmão, o inimigo, coisa do inimigo. Tá ajeitando, tá ajeitando. repreendido. Aí, ó, tá sobrando. Vocês só. estão me ouvindo? Tô que nem o Ré Soares, já tô, né? Douglas? Perdão, irmãos. Ah? Ah, tá, você tá aí. Tá bom, beleza. Quer que eu espere? Desculpa, irmão. Vai falando. As mulheres. Porque, assim, quando a gente fala das famílias, o problema começa quando não tem o equilíbrio. Isso. E o presbítero, representando os homens, ele começou a falar da hombridade, da responsabilidade. E o pecado, ele não mexeu só na estrutura do homem, ele mexeu na estrutura da mulher e automaticamente mexe na estrutura dos filhos. E tem mulheres que tá com o marido e o marido ainda não conseguiu esse sustinho para ser provedor ou responsável. Mas, assim, é interessante, pastor, isso. Porque, assim, a conferência, ela é o quê? É realmente a gente olhar biblicamente, né, como sociedade, como comunidade cristã. Quando a mulher se ocupa demais, e o Senhor tem nos ministrado muito, quando a mulher se ocupa demais, ela não vai ter tempo para saber o que o filho está assistindo. Exato. Tem uma sensibilidade, vocês sabem. As mulheres, elas literalmente têm uma sensibilidade do Espírito Santo. Tem um radar dentro de casa. Não é assim? Mas uma mulher extremamente ocupada, ganhando dinheiro, crescendo. E, pastor, eu achei muito interessante. Porque quando eu recebi esses temas, quando a gente conversou, o Senhor trouxe à minha mente claramente. Porque nós estamos aqui porque esses temas, eles são espirituais. A gente pode, né, falar, a gente vai falar das nossas vivências, mas é espiritual, a gente tem que entender que é espiritual. E a igreja, ela conhece uma parte bíblica que fala de Faraó, porque o povo estava crescendo, o povo estava prosperando, o povo estava dando filhos para o Senhor. E aí, o que ele fez? O que ele fez? Aumentou mais ainda. Aumentou uma carga de serviço espiritual. Por quê? Porque esse povo começa a ficar desanimado, as mulheres começam a não cuidar mais dos filhos, os homens. O que vai acontecer com a pessoa sobrecarregada no casamento? O que vai acontecer com a mulher sobrecarregada, sendo que ela tem a responsabilidade de cuidar dos filhos? Não vai namorar. Então, irmãos, o que eu quero falar com isso? A gente, como igreja, a gente tem uma cultura, sim. A gente está inserido no meio de uma cultura. Eu falo pelas mulheres, mas a gente sabe, a gente descobre, na maioria do tempo, a gente descobre a gente mesmo. Que esses descontroles é porque a gente se ocupa muito. Essa parte financeira nem sempre é a necessidade da família, às vezes é a necessidade que a gente acha que tem. Por isso que quando começaram a falar de questão financeira aqui, eu até sugeri que alguns irmãos que estão aqui, que têm autoridade, que eles realmente falem na prática. Porque as famílias, elas precisam mesmo aprender. E nós, como mulheres, também, a gente tem que aprender a se desocupar. Para a gente realmente cuidar dos nossos filhos. A Samira falou aqui que com 15 anos a filha dela não tinha celular. Meus filhos com 16, 17. O Lucas foi trabalhar com o irmão Paulinho para ele comprar o primeiro celular. Eu não dei celular para meus filhos. Mas o Gabriel tem 21 anos. E ele está inserido. Como vocês podem ver. Então, querida igreja, o Senhor realmente, Ele está nos ministrando sobre a responsabilidade e os papéis. E não é para que a gente,
saia daqui com a convicção assim, nossa, essas famílias. Não, é para que a gente olhe, porque a conferência é isso, para que a gente olhe para a nossa família e como as mulheres. Eu sei que as mulheres elas têm aprendido, a gente tem voltado para dentro das nossas casas. As mulheres, elas realmente, eu vejo hoje isso. A gente falava muito disso, mas hoje a gente está vendo as mulheres e também os homens, né, voltando, mas assim, falta muito ainda. Eu sei que o Espírito de Deus quer fazer mais, eu sei que o Espírito de Deus quer que realmente o mundo não entre dentro das nossas casas através da vida dos filhos e do que eles estão vendo, porque a gente já sabe que não é brincadeira. Mas, quando se trata dessa parte financeira, saudável é ter essa comunicação, saudável é realmente a igreja ensinar para o povo precisa aprender. Né? A gente precisa querer isso, a gente precisa querer aprender. E, mulheres, se a gente ainda continua muito ocupada, o Senhor está falando com a gente. O Senhor continua falando com a gente. Porque não vai ser o quanto a gente foi promovida, né? A gente já sabe, não vai ser o quanto, mas a gente veio para ser ajudadora, mas vai ser o quanto a nossa família deu certo ou não diante de Deus. Não é nem diante dos homens. Vai ser um reflexo, mas diante de Deus. Então, se nós, mulheres, estamos aqui hoje, se a gente ainda está bastante ocupada, ganhando dinheiro, inclusive, e os nossos filhos estão nessas estatísticas, entrando até em depressão, por causa de telas, a gente realmente precisa pedir ajuda. Amém. Se o nosso casamento está afundando e a gente já está começando a passar vergonha com o nome, porque a gente não consegue pagar nossas dívidas, peça ajuda imediatamente. Porque essa conferência é para a família, para conferir, e depois que perceber o problema, não cruze os braços. Os homens que não estão conseguindo, né, ainda prover, e graças a Deus, tem espaço para as mulheres trabalhar. Mas elas e eles precisam cuidar do que de fato é importante. Então, assim, hombridade, submissão, sei que são temas aí que estão gritando com a igreja. Graças a Deus, é misericórdia. Mas a gente precisa realmente olhar para isso. A gente está ocupadas, ganhando dinheiro, sendo promovidas, muito ocupadas na igreja, muito ocupadas em tudo. Como que está nossos filhos? Amém? Amém. Maravilha. Glória a Deus. Vamos lá, parece que tinha lá o Pedro, mais alguém aqui? Tem algum outro assunto? Vamos ouvir. Paz, irmãos. Eu queria só, lembrando assim do sepultamento do cão do pastor, queria falar sobre o tema saúde mental. Em relação a essa questão, pastor, de inversão de valores, né? Animal e ser humano. Tá bem, para mim, né, preocupante. Eu tenho alguns porquinhos lá na chácara, assim, eu fico preocupado. E eu queria falar sobre isso, assim. Tá, a saúde mental, a família, pets... Eu acho que é isso, essa inversão de valores, né? Entendi, assim. Da relação pessoas, Ótimo. cachorro, gato. Sim, legal. Olha só que interessante. Esses dias eu vi uma igreja aí no Brasil, uma igreja boa, de relevância, no sentido assim, nacional, e marcando culto para os pets. Gente, tudo bem a gente, né, ter estratégias e tudo mais. Eu posso até achar interessante a estratégia, mas essa igreja, ela fez um evento onde os membros vêm para o culto, mas é uma programação toda especial para a família que tem pet. E aí as famílias trazem seus pets, e o ambiente da igreja agora é um lugar de os pets se encontrar e as famílias se encontrar com os pets. Culto com os pets. Ok. A gente vai também avançar, e não é de hoje, irmãos, que a gente vê isso mexendo, abalando a estrutura de saúde.
entre homem e mulher, marido e esposa e filhos, enfim. Aonde, por exemplo, nós temos homens e mulheres, geralmente nesse quadro, irmã Suelanes, aonde a mulher, ela amadureceu, porque ela, pela sociedade, ela foi impulsionada a ser uma mulher poderosa, que estuda, que trabalha, que conquista. Essa mulher conseguiu. Só que o tempo passou. E ela fica muito criteriosa para achar um parceiro, para achar um marido. Do tipo assim, rapaz, eu não preciso de homem. Primeira coisa, eu tenho meu carro, eu fiz minha faculdade, tenho meu emprego. Se eu arranjar um homem, tem que ser um homem assim, 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 assim. Então, essa mulher, ela está cada vez mais demorando, os nossos filhos estão cada vez mais demorando de sair do ninho para achar um marido, uma esposa. Enquanto isso, está estudando, está se empoderando. Aí, outra, nós estamos num mundo onde a mulher fala assim, rapaz, eu não preciso de homem, mas eu quero ter um filho. Aí ela é mãe solteira. Ela vai lá no banco, né, e faz um filho. Ou faz um plano, né, faz uma relação, um relacionamento, tem um filho e depois descarta o homem. Essa ainda está mais saudável do que essa que, tá bom, achou um homem, está lá. E o homem também, dentro dessa ideologia, mais afeminado. Essa questão dos filhos está cada vez, como a irmã falou, um princípio espiritual. O Satanás sempre quis ir contra a palavra de Deus que diz, crescei e multiplicai, enche a terra. Porque a expectativa de Deus é que pode ser que eu terei muitos filhos, a herança é os céus. Façam filhos porque eu quero dar o céu e a terra como herança. E aí você tem um casal que ganha muito bem, que tem posicionamento muito bem na sociedade, e não querem ter filhos, até mesmo porque o tempo passou, a idade, eles estão mais madurinhos. Aí eles têm o quê? Pets. E eles têm, não precisa ter filhos, porque é isso, Pedro, que você está falando, é muito interessante, a observação, é que a gente não precisa de filhos, a gente está substituindo pessoas pelos pets. Até aí estava até tudo bem, né? Pelo menos são pets, é criação de Deus. O ruim agora é a gente substituir as pessoas por robôs, por IAs. Está vendo a situação? Daqui a pouquinho, mamãe, é dentro de poucos anos, irmão. Você ter um robozinho, até mesmo na figura humana. Aí, por $30.000, entende? Você já consegue ter um dentro da sua casa. Isso lá nos Estados Unidos está aí. Um humanoide fazendo tarefas, interagindo, cuidando dos seus filhos. Tá? Para você ir trabalhar. Né? Então, assim, irmãos, essa questão, eu acho que os filhos, ter um animalzinho, enfim, a família, tudo bem, irmãos. Só que tem que ter equilíbrio. Tudo bem, irmãos? Equilíbrio. Realmente, irmãos, é preocupante. E a ideologia já chegou dentro da igreja, onde nós vemos uma comunidade cristã destacando, elevando a questão dos pets. E a igreja não tem discernimento espiritual para fazer essa leitura. A igreja não tem discernimento espiritual para atacar com a espada do Espírito, irmãos. Estamos como se fossem soldados, bebendo água, descansando na sombra, com as nossas armaduras no chão. Porque essas ideologias desse tempo moderno e todas essas situações, está assim, irmãos. O teu escudo da fé está lá. Então, eu queria que vocês fossem pensar comigo, que cada família aqui é como se fosse uma família numa guerra. Lembra de Neemias? Que posicionou as famílias nos muros, reconstruindo. É uma mão na carriola e outra mão com a espada. Porque o inimigo estava o tempo todo afrontando em cima do muro. Nós vamos pegar vocês não vão dar em nada. Então, a família, irmão, Neemias, constrói um muro.
Aquilo que não foi feito em 52 anos, foi feito em 52 dias, com toda a família, uma mão no muro, outra mão na espada, pronto para a guerra. Como é que está, gente, irmão? Nós estamos construindo nosso lar, mas nós estamos bem posicionados com a nossa armadura espiritual. Isso é desde o momento que a gente está ligando um aparelho eletrônico, né? Até os momentos que estamos à mesa. O irmão falou que a rotina é meio louca mesmo. A irmã Lidiane falou, né, para a gente tomar café a gente não consegue. Para almoçar, o horário é diferente. Irmão, prático, estabeleça. Então, a parte da tarde é o horário de tomar café ou de fazer uma jantinha. Precisa, irmão, de estarem à mesa, a família. Pararem. A gente tem jeito sim, irmão. A gente consegue planejar sim. Certo? Horários a gente pode fazer. Mas não vamos perder isso que é precioso. Amém, irmãos? Lá em casa, irmão, isso eu aprendi, isso era sonho meu quando ainda estava na casa da minha mãe. O meu sonho, porque isso eu aprendi com meus vizinhos avivalistas. E foi o jeito deles ser família, que me chamou a atenção para ir para a igreja. Eles assentavam à mesa, eles oravam antes de fazer a sua refeição. E eu era vizinha, a irmã Nália e o presbítero Valdivino, senhores da Igreja Avivamento de Paraná. Eu era amigo do filho deles. E eu sempre filava uma boia lá, porque a irmã Nália era especial na cozinha. E eu acostumado ir no fogão, ir para o sofá, ir para qualquer lugar. Não, eu aprendi com eles. Estar à mesa, de dar as mãos, de orar antes de comer, com a família. E eu falava, um dia, eu vou fazer isso na minha casa. Passei o tempo todo tentando fazer isso com a minha mãe, que me criou, e minhas irmãs. Não conseguimos. Me casei, e hoje, irmãos, toda a refeição que estamos à mesa, nós paramos, damos as mãos, agradecemos o Senhor pelo dia, pelo alimento. Senhor, continue dando saúde à nossa casa. Nós passamos o ano, irmão, e se a gente for 1, 2, 3 vezes na farmácia. Vocês entendem isso, irmão? A providência, irmãos. Eu já percebi, irmão, que já experimentamos lugares caros, pratos e mesas caras. Mas, meu Deus, como é bom, irmão, comer um arroz com feijão e um zoião. Com os filhos à mesa, com a esposa à mesa. Alegres, porque é uma providência de Deus. Amém, queridos? Então, e os pets? Lá de baixo aqui, ó. Onde você está, o pet está ali. Tem o seu lugar devido na família. Amém, irmãos? Não é inverter, irmãos. Não é... Tudo bem? Ok, vamos lá. Mais uma. A Suzane e Ricardo iam falar? Vocês levantaram a mão? Fala aí, meu irmão. E ó, já está terminando nossa conferência na parte da manhã, hein? À noite a gente continua. Oi. Eu assustei. Oba. Paz do Senhor. Ô, Suzane, fala aí, faz de novo aí, que a Suzane vai... Oi. Esse grave, meu amigo. Eu quero voltar no assunto que a gente estava falando sobre finanças, sobre o homem ser provedor. Uau, legal. Mano. E a Suelaine disse que isso é uma área espiritual. E pensando nesse sentido, Deus levantou o homem, o pai de família, para ser provedor, não só do alimento, não só do dinheiro. Uau. Ele tem que ser provedor do evangelho dentro de casa. Do evangelho, isso, ele tem que ser o sacerdote do lar. Essa é a missão do homem, o provedor mesmo, de verdade, é esse provedor. É na área espiritual também. Amém? Era isso. Amém. Que eu queria, só esse dedinho. Show. Oi, paz. A pergunta é para vocês, mas é exclusiva a Suzane e o Ricardo, líder de adolescente, tá bom?
É, o Gustavo esses dias chegou em casa e disse assim, hoje nós tivemos uma conversa sobre o namoro na adolescência. Legal. Não fala, não fala, não fala. Aí ele disse assim, a Suzane disse que o namoro na adolescência tinha que ser a partir dos 20, sei lá, 18, né? Ai, mãe, eu não acho que seja isso. Eu falei, olha, depende, né? Você até pode namorar mais cedo, assim, depois dos seus 17 e tal, desde que você seja um rapaz que vai assumir responsabilidade cristã, né? Primeiro você precisa pensar se você já está apto a construir uma casa, se você já tem um teto para oferecer, o que você tem a oferecer para uma menina, né? Para uma jovem, né? Então, assim, você precisa pensar nisso para depois você começar a namorar. E aí ele falou assim, mas eu acho que 20 e tantos é muito tarde. Legal. É muito tarde, já começou, né? Nascer a barba, então já acha tarde. Suzane, falar sobre isso, sobre esse namoro na adolescência e quais são o que os pais podem estar falando, conversando, incentivando, quando esses adolescentes, porque tem uns que namoram mais cedo, né? Como os pais de menina e os pais de meninos devem proceder nesse questionamento. E aí, quando envolve também esse muito contato, que vai iniciar né? Pode até sair aí fora dos rumos, né? Então, assim, esse cuidado. Então, primeiramente, nós que somos líderes adolescentes, nós somos extremamente contra namoro na adolescência. E eles sabem disso. Agora sim, foge do nosso controle se o pai, a mãe ou o responsável autorizar. Aí, né, aí é com eles. Agora nós do ministério nós somos extremamente contra e a gente sempre fala isso para eles. Realmente tem alguns adolescentes namorando no nosso meio. A gente já conversou com o pai, com a mãe e eles acham melhor deixar. Então, quem somos nós, né, para passar sobre a autoridade dos pais? Mas nós somos contra. E entra também a questão que a gente estava falando aqui agora, sobre trabalho, sobre o filho que não quer trabalhar, quer ficar em casa só de boa. Esse não tem como. Não tem como começar um relacionamento cedo assim, entendeu? E outra, tem o detalhe dos hormônios também e tal, e você começa a namorar e aí fica difícil. Lá em casa a gente fala muito com as meninas. Graças a Deus, a Fernanda nem pensa, ela nem fala pra gente sobre namoro. O negócio dela é estudar e evangelizar, graças a Deus. Então, ela é bem focada nisso, ela nem comenta sobre namoro. A Suzane ainda brinca com ela, você tem que namorar, sei lá. Ela faz algumas brincadeiras assim. Então, esse problema a gente passa para o Lucas, que é na faixa etária dele. Quando chega na dele lá, ele fica falando, esse jovem não casa, mano, tá louco? Né? Ninguém namora. Mas lá em casa, por exemplo, a gente sempre fala para as meninas, se vocês forem namorar, é no máximo 6 meses de namoro e a gente já quer casamento já marcado e tem que casar. Porque a gente entende que o namoro, a gente não pode dar muito tempo. Senão você está dando brecha para o pecado. A gente sabe disso, a gente já namorou, a gente sabe como é. E a gente tem que agilizar logo. Quanto antes casar, melhor. Começou a namorar, vamos agilizar o casamento, porque o diabo está solto e a gente não pode brincar com isso, não. A gente não deve achar que é forte o suficiente, que vai aguentar. Não, eu sou o cara, pode vir que eu não vou pecar. Não tem isso não, gente. Isso não existe. O hormônio não é convertido, não. Então, é isso. Carne é carne. Irmãos, eu meditando há uns dias na palavra, eu compartilhei com alguns irmãos e eu estava lendo ali as cartas
E um assunto me tocou muito, porque a gente fala muito no espírito de Jezabel, né? Mas ali nas cartas também, Jesus vai repreender o espírito do nicolaísmo. E se você for estudar, você nem vai encontrar uma definição exata do que é esse espírito. Mas o nicolaísmo, ele parte da corrupção da cultura, de se infiltrar e trocar uma vírgula, trocar uma acentuação simples, que vai prejudicar futuramente muita coisa. E se a gente for estudar a cultura, nem existiu namoro na história, não existia. O homem conhecia a mulher na hora do casamento. Né? Ah, mas mudou por quê? E é preciso ter um princípio estabelecido do que é o namoro. E do que é, por exemplo, a intimidade sexual, porque quando a gente fala de intimidade sexual, a gente lembra sempre do ato do sexo, e não, a intimidade sexual, ela é também o beijo. Ela não é só o ato de você se despir e ir para a cama, não. O fato de você beijar alguém na boca, você está tendo uma intimidade sexual. É uma preliminar, né, mano? Exatamente. Então vai namorar para quê? Para ter intimidade sexual? Liga em cima e esquenta embaixo, irmãos. Exato. Então isso... Aí, o que acontece? Gabriel, é isso mesmo a frase? Ah, beleza. O namoro é para quê? Partindo desse princípio do nicolaísmo, a gente entende que o namoro foi um jeitinho que a cultura, vamos dizer, grego-romana, foi infiltrando e com o passar do tempo isso entrou na igreja e se tornou natural. E os nossos jovens e os nossos adolescentes têm intimidade sexual pelas ruas aí. Porque intimidade sexual não é o ato do sexo. Ela parte do beijo, ela parte de uma carícia, com intenções sobre desejos. Então nós precisamos voltar os nossos pensamentos e entender o que de fato é uma intimidade. Porque os adolescentes, eles querem namorar para quê? Para se conhecer? Pelo amor, né? Vocês já foram adolescentes, né? Já também fizeram coisas erradas, erraram na adolescência. Acredito eu que grande parte aqui, eu errei na minha adolescência, namorando. Então, assim, para que os nossos adolescentes querem namorar? Para se conhecer? Para saber que cor ela gosta, ele gosta? Para saber que tipo de comida? Não. Para beijar na boca. Para passar uma mãozinha. Porque os outros estão fazendo, estão namorando, estão, né? Porque é um jeito... Nós estamos falando de adolescentes, tá, irmãos? É um jeito permitido. 14, 13, 12, 11 anos, né? Porque o namoro você pode beijar na boca, né? É permitido. Mas será que isso é um princípio bíblico mesmo? Eu tenho alguns adolescentes de 12 anos que estão namorando. Eu vejo claramente que adolescente que quer namorar, ele é carente em casa. Tá aqui, ó, saúde mental. Então, ele acaba querendo suprir essa necessidade de carência em outra pessoa. E aí é como o Lucas falou, para que o adolescente quer namorar? Ele tem uma necessidade. E aí entra esse negócio das telas também que a gente falou aqui. Infelizmente, eu acho não, 99, porque sempre tem aquele que escapa, né? 99% dos adolescentes já tiveram acesso à pornografia. Crianças que têm acesso ao celular já tiveram acesso à pornografia. E é aquele negócio, ele começa a namorar, ele lembra daquilo que ele viu. E aí você fala, não pode beijar na boca. Eu tive que repreender um adolescente, que ele não estava beijando na boca, mas ele estava quase comendo o pescoço da namorada ali em cima no salão social. Como que eu chego para esse adolescente e começo... E o pai, o ruim é isso. O pai, ele coloca uma responsabilidade em cima da gente... Da igreja até. Né? Da igreja. É o seguinte, estou mandando meu filho, se ele estiver fazendo muito... Você pode brigar com ele. Aí eu falo assim, cara, já tinha que ter vindo de casa essa... Não era necessário eu falar. Porque se você deixou o seu filho namorar...
você tem que estar preparado para o que pode acontecer. E é aquele outro negócio, a gente se preocupa muito com... o filho tem que trabalhar para namorar, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente tem que estar mais atentos a respeito da sexualidade dele também no namoro. Porque se ele não trabalha, fica mais difícil até da menina querer namorar com ele, né? Mas meus adolescentes de 12 anos não trabalham e namoram. Mas é o pecado mesmo, o pecado no namoro. Eu lembro, na minha fase de adolescente, que eu não sabia controlar sentimentos nem nada. E hoje em dia, que os pais deixam os filhos se criarem sozinhos, eles não têm noção nenhuma do que eles estão fazendo. E eles clamam por um não de pais. Pai, me diga não. Pai, eu estou indo aqui. Me diga não, me pare, me freie. E os pais não fazem isso. Eles estão clamando pelos nãos dos pais. Legal. Falando sobre namoro, a gente também, até dentro da igreja, encontra situações assim absurdas, né? Absurdas. Tipo assim, pais que dão moto e carro para adolescente andar no trânsito da cidade. Então, assim, irmãos, meu Deus, esse jovem ele precisa atingir uma estrutura de idade, sabe? Uma estrutura de maturidade e até de habilidade para poder conduzir um veículo na sociedade, nas ruas. Por quê? Porque ele pode estar cometendo uma tragédia, um crime. Ele já é responsável. Eu quero associar isso à questão do namoro, gente. Um pai que está deixando adolescente de 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos, namorar, ele está, talvez inconsciente, assumindo a grande responsabilidade, provavelmente, de uma tragédia. Que tragédia? A tragédia da saúde mental do seu filho. A tragédia até de um aborto. Que você, pai, talvez nem vai saber. Entende, irmãos? Então, assim, é saber ir conversando. Pastor, não consigo. Então, pede ajuda. Converse. O pastor, irmão, está nessa cidade, eu, a queridinha, e outros líderes, graças a Deus, e outros irmãos que têm hoje experiência e disponibilidade, irmão, para aconselhamento, para ouvir, pelo menos ouvir. Essa semana eu vi uma irmã, coisas, meu Deus, e foi um momento de cura, de graça de Deus. E a irmã remando sozinha. Sobre questões de família e questões sérias, que a gente nem entrou nos assuntos aqui. Então, irmãos, eu acho assim, não podemos estabelecer uma idade. A igreja, né? Mas a gente tem alguns princípios. Eu concordo com você, mãe, a irmã Mara. Primeira coisa, são os pais. É isso que o Ricardo falou. Os irmãos podem até falar, não, irmão, a gente orienta, assim, mas, no fim, é os pais que vão tomar essa decisão. Então, é por isso que a gente precisa estar em conferência, ensinando, conversando, porque não é só os filhos, também são os pais que precisam conversar, aprender, enfim. Então, assim, eu sempre defendi a ideia de que um menino, né, para namorar, ele no mínimo tem que estar trabalhando. Porque seria, eu acho assim, não teria sentido, né? Eu vou ali levar a minha namorada para tomar um sorvete ou ir na lanchonete. Pai, me dá o cartão? Papai e mamãe tem que levar os bichinhos para ir lá. Gente, realmente é isso, é questão de carência, gente. Isso é doentio. Amém, queridos? Outra, você quer um casamento saudável? Você tem que ser muito bem definido solteiro, irmão. Feliz, solteiro. Se você chegou até na idade e vai casar porque você tem carências e essas carências não estão bem definidas em você, vai dar um trabalho o seu casamento, irmãos. Vai dar trabalho.
Por quê? Casou com um menino, casou com uma menina, cheia de carências, egocêntricas. Que isso? Família. Uma família disfuncional, onde o pai não conseguiu o equilíbrio da sua paternidade com seu filho, a mãe, o filho, enfim. Amém? Então, irmãos, nós necessitamos mesmo de estar ministrando e se voltando para a palavra de Deus. A gente vai encerrar aqui. Tem mais Fabrício, uma. tá, vamos encerrar com a Fabrício. A gente vai logo terminar e à noite a gente vai fazer o mesmo formato, inclusive assuntos, de repente, a gente vai dar sequência à noite. E a gente gostaria que vocês que vieram hoje de manhã pudessem nos ajudar também até para a noite a gente participar, tá bom? Mas a gente tem também, agora, né, a nossa filha Anne está com a idade, né? E é a filha do pastor e tal, né? E eu estou achando assim, até certo ponto, muito edificante, irmãos. Nós, como pastores da igreja, podemos dar um testemunho, podemos contar um pouquinho, não é? Eu quero aqui louvar a Deus. Não estou defendendo que os filhos da gente, a gente sempre vai ter surpresas, enfim. Mas a Anne agora está nessa fase, né? E aí tem um irmãozinho interessado, né? Crente. Estamos vendo se o menino é crente, né? Enfim. Mas é legal no dia a dia, porque assim, irmãos, tem situações que a gente está à mesa e a gente conversa muito com a Anne, eu e a queridinha. A Luísa está ouvindo e já está aprendendo. Aí teve um dia desses que a gente foi, né, a gente estava no quarto, aí chamamos ela lá, e a gente estava na cama, a nossa cama é grandona, né? E nós três lá conversando. E eu fazia perguntas, filha, essa questão da sua carência e tal, e conversando. E eu acho legal a maneira dela conduzir isso, separando, colocando certinho as coisas no lugar. Ela sabendo lidar com isso, esperando, irmão. Esperando, confiando na palavra do pai e da mãe. Amém? Ela respeitando. Olha, meu pai, minha mãe, a posição deles é essa, a decisão deles é essa, e eu amo e fico com a responsabilidade, a palavra do meu pai e da minha mãe. Entende, irmãos? E são amigos, têm o interesse, mas se respeitam, esperando o tempo da palavra do pai e da mãe. E eu vou falar para você, não queria falar não, mas o menino está acertando, devagarzinho ele está acertando. Não sei se não sei, mas... entende, irmãos? Eu acho que essa fase já chegou para muitos, ou vai chegar, não é? Mas o 38 está na cintura, amém? Brincadeira. A Bíblia, né, tem que estar na nossa mesa, na nossa mente. Vamos lá para a irmã Fabrícia. Pai do Senhor, irmãos. O gancho vai vir daí agora, né? Legal. Extraordinária essa conferência. Tudo isso que tem falado aqui, eu estou aqui dentro de mim pulsando, assim, questão de tela de criança, né? Porque meu filho também não tem acesso e muitas coisas, assim, as pessoas, muitas vezes, assim, Heitor, ele já veio, assim, ele é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. E ele veio, assim, diferenciado, né? E veio realmente para mudar a nossa história. E falando agora, deixando o Heitor, aí peguei o gancho da Bia, questão de adolescente, né? Que a Bia é uma fase, não sei que fase ela está adolescente, né? Ela a questão da igreja, do posicionamento da igreja, o Mildinho e a Suzane falou, mas eu tenho assim algo extraordinário assim sobre a vida da Bia, porque assim ela não é adolescente, mas foi bem numa fase que, como ela foi criada dentro da igreja, né, graças a Deus, ela é uma menina muito obediente. Então, assim, passou alguns gaviões, né, já tentando rondar por aqui. E a primeira vez que ela chegou em mim, assim, né, Bia muito obediente, graças a Deus,
falou assim, mãezinha, tenho algo para te falar. E aí, como eu já tinha, a igreja em si já estava cuidando dela, tá? É muito importante os ministérios, gente, porque eu já estava sabendo de tudo. Porém, assim, né, ela esperou a oportunidade certa e veio falar com a mãe. E era uma pessoa, eu falo assim, que é uma ovelha, né? Não, como que fala? Um cordeiro disfarçado de ovelha, né? E aí a pessoa veio para dentro da igreja, né? E, no entanto, a pessoa, nesse momento, a pessoa não está, né? Veio para dentro da igreja e ela falou assim, mãezinha, o rapaz está... me chamou e tal, para conversar e tal, assim, assim, assim. Eu levei um choque, né? Na hora eu estava na mesa, porque nós nos assentamos também à mesa, fazemos a nossa oração, e nós estávamos ali os três conversando, e ela me falou, na hora eu te confesso que eu fiquei 5 minutos sem falar nada, uma palavra, porque assim, né? Fiquei uns 5 minutos sem falar nada, e aí ela ficou assim, tipo assim, você não vai falar nada? Né? Eu falei, e eu orando, né? Espírito Santo, me dê sabedoria, né? O rapaz falou que estava interessada e queria namorar. E ela trouxe para vocês. Primeiro ela trouxe para a família. Mãezinha, o que vocês acham, né? O rapaz falou isso, isso e isso. E aí eu peguei e falei para ela assim, depois de 5 minutos, sério mesmo, 5 minutos eu fiquei parada, sem falar nada, e ela ficou esperando, né? Aí eu falei assim, filha, vamos fazer o seguinte, se for da vontade do Senhor, né? Se é de Deus mesmo esse relacionamento, porque você já não tem mais, né, 15 anos, você já tem 20, né? Não, tinha 18, eu acho, né? 19. E aí ela falou assim, 19 anos. Aí ela falou assim, eu falei assim, se for da vontade do Senhor, vamos fazer o seguinte, se ele estiver realmente interessado, se não for um laço do inimigo tentando tirar você do propósito do Senhor, nós vamos orar. E qual vai ser o tempo? Eu falei, o tempo eu vou determinar. Quando eu achar que o rapaz deve vir aqui em casa, nós vamos conversar. E aí se passaram menos de um mês, né, filha? Menos de um mês. E aí esse rapaz tentou de todos os jeitos tentar marcar um encontro antes, e o pai não estava em casa, viajando, e ele queria ir em casa de qualquer forma. Eu falei assim, nós vamos esperar no tempo determinado. Não chegou o tempo ainda. E se ele tiver debaixo do propósito, ele vai aguardar. E, no entanto, menos de um mês passou, e Deus foi mostrando, e nós fomos orando, e Deus foi mostrando, e Deus mostrou para ela mesma. E aí Deus mostrou para ela que realmente aquele rapaz que estava ali tentando entrar na nossa família no tempo, né, era um laço do inimigo. Era um laço que veio para tirar, porque eu orava e falava, Senhor, se for um laço do inimigo tentando tirar a minha filha, porque o Senhor sabe que ela é do Senhor. Então, o Senhor afasta da nossa vida. E ela chegou em mim um dia, na segunda-feira, ela falou assim, mãe, eu não queria falar um negócio para a senhora e tal, e eu orei, e o Senhor me mostrou que não era para mim namorar com ele. E aí, passaram-se pouco tempo, ela começou a ver quem era o rapaz. Começou a ver as atitudes, começou a ver todo, e aí ela mesma falou assim, eu não vou namorar com você. Então, assim, ela mesma decidiu, e depois disso passou outros, e eu falo assim, minha filha nada com uma experiência com o Espírito Santo. Porque ela fala assim, mãe, o Espírito Santo é meu parceiro, ele anda aqui, ó, no meu ombro. Glória a Deus. Então, assim, mas foi muito importante a igreja, sim, os ministérios da igreja, porque as pessoas estavam cuidando dela. Isso. Então, a igreja é isso. Amém. Testemunho maravilhoso, obrigado, porque compõe, né, essa estrutura familiar, onde a gente tem adolescentes que não estão na hora, mas nós temos também jovens, né, que pode, de repente, estar chegando a hora, e isso tem que ser algo da família, essa relação do Espírito Santo de Deus. Que maravilhoso a gente já ser marcado com experiências, né, com o Espírito Santo, e buscar e confiar que o Senhor é que está cuidando. Então, conte com a graça de Deus, conte com o Espírito Santo, conte com seus pais, né, nesse sentido. E conte com a igreja. Somos uma comunidade, né? Então, assim, às vezes, você vai ter o seu líder de jovem, e ali ele pode compartilhar e pode guerrear essas guerras junto. A igreja guerrear junto com a família junto com a igreja. Amém, queridos? Tudo bem, nós vamos encerrar. Mas à noite a gente vai ter esse mesmo formato. Acredito que à noite a gente vai ganhar um pouquinho mais, a gente está com praticamente uma hora e pouquinho, né, de
debate, de assunto, de respostas. E à noite a gente vai estar junto, às 19 horas. Amém? Você é convidado, chame amigos, chame os seus vizinhos, família, fale que vai ser um encontro especial para a família, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui, né, ao Lucas, Ricardo, Suzane, Henrique, Lidiane, Suelanes, queridinha, nós agradecemos a participação. Vocês têm sido uma bênção para essa comunidade, para essa igreja, a vida de vocês, né? A gente, acertando ou errando, a gente está sendo referência para a igreja, assim como você dentro dessa casa de Deus, a igreja de Jesus está sendo esse testemunho. O que é importante, irmãos, nós não estamos aqui defendendo uma ideia da isenção de dificuldades e nem da perfeição. Ok, irmãos? Mas nós defendemos a sensibilidade ao Espírito, aonde Lucas pode acertar, mas ele pode errar. Porque a gente está em construção, a gente está em maturidade dentro do casamento. E aquilo que é bom a gente fala, e aquilo que é ruim a gente também pode falar, porque a gente aprendeu. A gente está se arrependendo, como teve o caso aqui da Suzane, mas o Ricardo falou, não, a gente já errou muito na adolescência. E eu acho que interessante isso, poxa, peraí, eu aprendi. Então, pai, relaxa. Seus filhos também vão aprender, e o Senhor está cuidando dos seus filhos. O que você pode fazer? Passa para eles isso. Fala, filho, papai e mamãe já teve essa experiência, não deu bom. Mas é o seguinte, ora ao Senhor. Você também pode ganhar a experiência. O filho obediente vai ouvir. É isso que a queridinha falou, assim, ó, eu não preciso aprender com os meus próprios erros. Se eu errar, eu preciso aprender. É o mínimo que a gente pode tirar daquilo que a gente erra. Um arrependimento e voltar, né, ao convencimento de que aquilo é ruim. Mas eu posso aprender com o erro dos outros. A queridinha falou, olhando para algumas famílias perto da gente, que tiveram experiências ruins. Por quê? Eu repeti aquilo que eu estou vendo, dentro da minha família, perto de mim. Amém, irmãos? Então... Até porque, pastor, muitas vezes, olhando a liderança assim, acha que a nossa vida é toda certinha, né? Que a gente não tem dificuldade com os filhos. Muitas vezes eu questionei muito ao Senhor. Eu falei, Senhor, por que eu dou tanto conselho para os pais? Por que eu consigo, né, ajudar os pais? E os pais vêm e me agradecem, a mãe que me agradece, obrigado. E com meu filho eu não consigo, né? Porque assim, teria que ser primeiro o meu filho o exemplo, né? E aí o Senhor ministrou meu coração que, de uma forma ou de outra, né, o meu filho é o meu mestrado. Então, para mim, porque se tivesse tudo certinho com o meu filho, talvez eu estaria um pouquinho mais tranquila, relaxada, né? Então, eu estou ali vigilante. Então, irmãos, às vezes eu acho assim, a tia Lide, a casa dela é um exemplo. O Miguel, o Murilo, né? E nós podemos ter... Vocês têm 4, eu tenho 2. É totalmente diferente um do outro. Foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas a personalidade é diferente. Para você ter uma ideia, essa questão de namoro, eu sempre falei assim com o Murilo lá em casa. Só vai namorar quando trabalhar. E aí, o ano passado, esse ano, no início do ano passado, não lembro, me deu até um susto, porque ele falou, mãe, eu preciso trabalhar. Eu falei, uai, menino, você quer namorar? Não, mas eu quero ter dinheiro para comprar minhas coisas. Então, olha só, né, uma coisa assim. Legal. Então, assim, vocês olhando para a gente, vocês não precisam se constranger, né, ou de pensar assim, nossa, eles estão ali porque são especialistas. É tudo perfeito. Não, gente. Nós também sofremos, nós também pecamos, nós também erramos, mas a gente está pedindo o quê? Uma unidade, o corpo de Cristo, é para nos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Agradecemos a todos aí a participação. Venham à noite, tragam, né, visitantes, estaremos juntos. Agradecido aí a equipe que nos ajudou no nosso café, a vocês que trouxeram as porções para o nosso café, nossa mesa compartilhada, aos irmãos que estão cuidando de todos os detalhes, diaconia, ministério a equipe do som, todos da arte, amém, ministério infantil cuidando ali dos nossos filhos,
Amém? Eu queria que vocês aplaudissem essa igreja de Jesus. Glória a Deus.